Alô pessoal, direto ao ponto aqui. Tão lamentável quanto a decisão do técnico Renato Portaluppi de outra vez provocar o torcedor do Grêmio colocando o JP Galvão na partida contra o Palmeiras, tão lamentável quanto esse ato foi a entrevista do treinador logo depois da partida. Foi um deboche. O que o Renato Portaluppi fez na sua manifestação depois do empate por 2-2 foi um deboche. Não naquela coisa assim de dizer que eu sou bom pra caramba. Isso aí também não foi legal. Faltou, obviamente, humildade ao treinador do Grêmio. Mas o deboche maior está no seguinte sentido, quando ele afirma que faria tudo de novo. Todo mundo entendeu, todo o planeta entendeu que foi completamente equivocada a decisão do técnico do Grêmio, e não apenas em relação ao JP Galvão, já havia sido equivocada a decisão dele em relação à troca, à colocação do Galdino. Ele também errou no momento em que colocou um jogador que não atuava há muito tempo, o Rodrigo Caio, no momento em que retirou Cristaldo. Uma sucessão de erros lamentáveis cometidos pelo técnico do Grêmio. Todo o planeta entendeu, todo mundo enxergou que era um erro. O próprio Renato, convenhamos, né? Deitado no quarto, tentando descansar depois, deve ter entendido. Cara, hoje foi demais. Hoje eu errei. Agora, dizer que faria tudo de novo, que repetiria o erro, aí é um deboche. Aí é uma provocação muito forte para o torcedor do Grêmio. Mas por incrível que pareça, minha gente, por incrível que pareça, e eu falo aqui para você em nome da KTO, por incrível que pareça, tem uma coisa pior do que aquilo que foi feito pelo Renato. Tem gente errando mais do que o Renato. E quem está errando mais do que o Renato é a direção do Grêmio. A direção do Grêmio é omissa. A direção do Grêmio não aparece para se manifestar. O jogo contra o Palmeiras, tudo que aconteceu na partida contra o Palmeiras, inclusive a entrevista do técnico Renato Portaluppi, mereceria uma outra manifestação. O encerramento das transmissões das jornadas esportivas teria que ser com a palavra da direção do Grêmio, no sentido de dizer que, olha, nós estamos preocupados com o que está acontecendo. Vou dar de barato. A direção do Grêmio não poderia ter falado, talvez até nem precisasse ter falado. Agora, a direção do Grêmio, internamente, ela deveria ter agido. E quem de vocês tem dúvida de que no café da manhã, nessa sexta-feira, lá em Caxias do Sul, antes da viagem de volta para Porto Alegre, a direção do Grêmio deu um tapinha nas costas do Renato Portaluppi, concordando com tudo que ele fez. Então, gente, por maiores que sejam os erros cometidos pelo técnico Renato Portaluppi, ele não é o maior culpado por tudo que está acontecendo. O maior culpado por tudo que está acontecendo é o presidente Alberto Guerra e é o vice-presidente de futebol do Grêmio, o Antônio Brum. Essas pessoas têm a obrigação de conversar olho a olho com o Renato e dizer: Renato, não é possível que você tenha transformado totalmente a equipe a ponto de ceder o empate para o Palmeiras. Antes do jogo, todo mundo, certamente, apesar dos desfalques do Palmeiras, assinaria o empate. Mas o Grêmio fez o mais difícil. O Grêmio conseguiu largar uma vantagem de 2-0 e aí, por um capricho do seu treinador, que insiste numa decisão que nunca funcionou, a decisão de colocar o JP Galvão, o Grêmio entregou o resultado para o Palmeiras. Essas coisas não podem passar impunes. Benfica, você está querendo que o Renato seja demitido? Eu não, cara. Eu não. Quem sou eu para querer que técnico seja contratado ou que técnico seja demitido? O que eu quero é que seja estabelecido um debate interno dentro do Grêmio. Que a palavra do Renato não seja a única. O próprio Renato disse, no começo da gestão do presidente Alberto Guerra, quando a direção foi ao Rio para recontratá-lo, disse: olha, eu quero comigo gente que entenda do babado. Ou seja, o Renato seguramente quer trocar ideias com alguém. E não aparece ninguém para trocar ideias com o Renato. Ele é soberano. Todas as coisas são decisões exclusivamente suas, sem que haja alguém para dizer: Renato, será que está certo isso? A direção é que tem esse papel, obviamente, e a direção se omite, a direção terceirizou tudo nas mãos do técnico Renato Portaluppi. É impressionante.
é impressionante. O Grêmio vai se recuperar no campeonato? Até acho que vai, Daqui a pouco começa a fazer pontos, embora já tenha jogado 12 partidas. É quase um terço do campeonato. Mas enfim, acredito que o Grêmio vá sair realmente dessa situação. Agora, não é possível que o torcedor seja submetido, jogo após jogo, a esse tipo de situação. É preciso que haja um diálogo. O Renato não pode ser soberano. E de quem é a responsabilidade por impedir que o Renato seja soberano? É da direção. A direção terceirizou tudo para o Renato. Pessoal, estou pedindo aqui a sua inscrição no canal. O velhinho está precisando de inscrições, que aliás tem sido em grande número. Daqui a pouco eu estou nos 50 mil, mas eu preciso de você. Tá bom? Grande abraço, muito obrigado.